Olá, amigos. Eu sou João Afonso e aqui estamos de volta no nosso canal de Diretriz Espírita. Uma questão que nos leva a refletir é como será o dia a dia no mundo dos espíritos? Será que lá existe essas relações sociais tão comuns aqui na Terra? Existe essa hierarquia de ter superiores e inferiores, aqueles que comandam, aqueles que orientam, baseado em que essa se baseia em que essas hierarquias no mundo espiritual? É o que a gente vai discutir aqui com vocês. A primeira questão que nós vamos colocar, para ficar mais fácil nosso estudo, é de informar que no intervalo que nós temos de uma encarnação para outra, nós estamos, né, nessa fase hoje aqui encarnado, haverá um momento em que esse corpo nosso terá uma validade já, vamos dizer assim, vencida, e dessa forma a gente vai voltar para o mundo espiritual, que na verdade é o nosso mundo real, nosso mundo primitivo, vamos dizer assim, e lá formamos a população espiritual ambiente da Terra. Nessa hora, então, a gente verifica que pelas mortes e pelos renascimentos, essas duas populações de encarnados e desencarnados, elas se reagem, se entrelaçam, interagem diariamente nessas partidas e chegadas. E dessa forma, a gente vai verificar, de acordo com o capítulo 11º, item 35 da Gênese de Allan Kardec, que essas emigrações ocorrem diariamente. Não há motivo de pensar que tem etapas. Todo dia nasce alguém, todo dia desencarna alguém. E ao desencarnar, vai para o mundo espiritual. E lá chegando, como é que serão essas relações? Como é que serão, melhor dizendo, essas relações? Existe entre eles, esses espíritos, algum grau de hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Façamos um paralelo aqui na Terra, só para poder nós imaginarmos como que seria isso no além. Claro que vai haver no mundo espiritual isso, mas a forma não está nada ligado a esse poder temporal humano, onde que as pessoas se intitulam autoridades, são indicadas por alguém para poder comandar tribunais e por aí afora, baseado no conhecimento. No mundo dos espíritos, isso vai ocorrer, mas tendo como base, né, que nessa hierarquia muito grande, né, que existe essa subordinação, mas isso vai basear principalmente na questão moral, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade ao grau de superioridade que haja alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. É só termos na mente Jesus como ele tinha essa autoridade moral sobre nós, até hoje existe. Essa autoridade está baseada no seu bem proceder, no amar as pessoas, ser a pessoa justa, ser uma pessoa benevolente e por aí afora. Essas serão as regras que vão fazer com que no mundo espiritual exista essa hierarquia espiritual. Mais à frente a gente vai então verificar o seguinte: será que nesse mundo espiritual, nessas diferentes ordens que existem, espíritos inferiores, primitivos, igual aqui na Terra, será que se misturam entre si? A resposta é sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal como acontece aqui conosco. Constitui nosso mundo físico, né, um mundo reflexo do mundo espiritual muito pálido, muito rudimentar. As coisas lá são muito mais abrangentes, muito mais coerentes. E coloca o seguinte: os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia, pelos fins que avisam. Os bons, pelo desejo de fazer um bem, os maus, pelo desejo de fazer um mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se achar entre eles, né, que seria semeio. Vai acontecer igual que hoje, né? Você vai associar a pessoas que você tem
algum tipo de vínculo boa, certo? E aqueles que, infelizmente, vão procurar o vínculo negativo. Ou seja, no mundo espiritual vai ocorrer também isso, por de lá é que vem essas tendências nossas de aglomeração aqui na Terra. Deixando bem claro que o nosso livre-arbítrio é quem nos conduz à nossa caminhada. Quanto mais nós aprimorarmos o nosso conhecimento, quanto mais nós melhorarmos a nossa questão moral, automaticamente o nosso mundo mental será melhor e ao desencarnarmos, então, ficará muito mais fácil esse nosso relacionamento no além. Fica o nosso abraço, nosso carinho e convidando-os sempre para poderem participar conosco, divulgando esse canal e também se inscrevendo. Até outro momento.